Horário de Brasília, muito boa tarde a todos. Depois de um breve descanso, está de volta a Renata. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan, obrigada. Hoje é sexta-feira, então, 24 de agosto. Boa tarde a você que nos acompanha na nossa programação. Seja muito bem-vindo ao Mais Pecuária, que hoje tem destaques. Um dia após anunciar que a Justiça brasileira havia cassado liminar que proíbe o uso de glifosato no país, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pede desculpas e diz que a proibição continua em vigor. Pesquisa realizada em mais de 500 municípios brasileiros aponta que a gestão de custos é a principal preocupação do pecuarista. No Mais Pecuária de hoje, veja detalhes deste estudo. E segue em Uberaba, Minas Gerais, a Expogenética e tem destaque hoje na nossa agenda de leilões. É o 4º leilão nacional Matrizes Premium com transmissão aqui pelo Canal do Boi. Em oferta, 120 fêmeas Colonial. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Mais Pecuária. Nesta época do ano, os produtores devem estar ainda mais atentos porque a ocorrência de micotoxinas é maior, chegando a atingir até 100% das forragens armazenadas nas propriedades, o que pode resultar em grandes prejuízos aí na pecuária. Isso acontece porque há um aumento no uso de alimentos conservados e há também maior variação de temperatura. A Sara Kirchhoff traz mais detalhes deste assunto. Calcula-se que hoje existam catalogadas mais de 500 micotoxinas. Elas são produzidas a partir de fungos em um processo natural, só que muitas delas são prejudiciais para a nossa saúde e também para a saúde animal. O Winston, que é zootecnista, vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que são as micotoxinas. Seja bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. Na verdade, micotoxinas, como você disse, são produtos metabólicos dos fungos. Essas micotoxinas são produzidas pelos fungos para que elas se protejam da ameaça de outras bactérias. Porém, essas micotoxinas muitas vezes são prejudiciais à saúde dos animais e também do ser humano. Por isso que hoje existe uma preocupação bastante grande com a saúde do animal para que isso não venha para o ser humano. Se descobriu micotoxinas há vários anos atrás, quando houve uma morte muito grande de perus na Inglaterra, justamente por contaminação de um alimento com micotoxinas. E mais tarde se descobriu que muitas toxinas, principalmente a aflatoxina, ela se transfere do alimento do animal para o leite de uma vaca, por exemplo. E aí você tomando leite também está ingerindo uma aflatoxina que é comprovadamente cancerígena. Aí é difícil até estimar o tamanho do prejuízo que a micotoxina pode causar, né? Considerando que ela pode, inclusive, baixar a imunidade dos animais e isso pode, a partir daí, desencadear uma série de doenças diferentes, né? Sem dúvida nenhuma. As toxinas, elas produzem um efeito principalmente na imunidade dos animais e do ser humano. Mas quando a gente fala em produção animal, esse é o maior efeito, quer dizer, você deprime a imunidade do animal e com essa depressão outras coisas acontecem. Então você tem efeitos secundários à ingestão de micotoxinas. Muitas delas são cumulativas. Existem toxinas, por exemplo, que também trabalham contra a produção de hormônio. Então existe uma toxina que ela é estrogênica, então ela compromete a reprodução dos animais. Por isso que ela está cada vez mais sendo notada esse problema e tentando se trabalhar para minimizar esses efeitos negativos. Winston, e como é que o produtor pode fazer para tentar monitorar, para descobrir essa micotoxina lá no início, antes que ela realmente vire um problema muito agravante, aí trazendo prejuízos grandes? Realmente a detecção da toxina é algo mais complicado, porque você pode ter um bolsão onde você tem uma contaminação maior e uma parte ali que não tem nenhuma contaminação. Então a detecção é bastante complicada. O que a Altec tem feito, a gente tem recomendado para os produtores é simplesmente fazer prevenções para que isso seja minimizado. A toxina ela começa a aparecer já no campo, quer dizer, a hora que eu tenho um milho plantado lá, a chance de eu ter produtos com toxinas já presentes ou micotoxinas presentes é muito grande. Então, as prevenções na estocagem, no armazenamento, a utilização de ácidos orgânicos para minimizar, porque o ácido orgânico controla os fungos, não elimina a toxina, mas controla os fungos, portanto elimina o aumento da presença de toxinas. A outra coisa é você procurar estar sempre com alimentos frescos, estocados de maneira adequada, uma silagem de milho, fenos,
buscar que isso seja um estoque bastante eficiente para que você não tenha a presença do fungo e com isso a diminuição de toxinas. Uma outra coisa que nós fazemos e usamos, que na verdade é o que nós temos de tecnologia para tentar combater, são o que nós chamamos de adsorvente de micotoxina. Então a gente tem o Mycosorb, que é um adsorvente que ele se liga a essa toxina quando o animal está ingerindo e evita que ela entre no trato gastrointestinal do animal, evitando assim que ela faça os efeitos negativos. Então a gente trabalha com prevenção e essa prevenção realmente ela é bastante importante. Tem tido resultados bastante eficientes, falando em gado de leite, por exemplo, em aumento de produção, diminuição de célula somática, porque a imunidade do animal está melhor. Em gado de corte a gente tem conseguido resultados de ganho de peso maior, justamente que o animal consegue ingerir mais o alimento e aproveitar melhor aquele alimento. Tá certo, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos, acho que ajuda muita gente em casa. Então, é uma série de cuidados aí que você, produtor, pode ter para evitar um grande prejuízo. Sara Kirchhoff, para o SBA. 6 horas no horário de Brasília. Daqui a pouco, às 8h30, o Canal do Boi transmite o 4º leilão Noite Nacional Matrizes Premium. Oferta de 120 fêmeas da Colonial Agropecuária, referência do Nelore da região sudeste do país. Nós vamos para o intervalo comercial, mostrando alguns dos lotes que fazem parte da oferta de hoje à noite. O Mais Pecuária volta já. Mais Pecuária de volta, agora destacando a previsão do tempo. Uma forte frente fria atinge a região sul do país e já provocou ventos de mais de 70 km por hora no Rio Grande do Sul, acumulados de 80 milímetros em Alegrete, no oeste gaúcho, e também até granizo no oeste do Paraná. Vamos saber um pouco mais sobre a previsão do tempo com a Maria Clara Sasaki, para saber até quando teremos temporais agora no sul do país e se vai esfriar nos próximos dias. Boa tarde para você, Maria Clara. Oi, boa tarde, Renata. Seja muito bem-vinda de volta. Sentimos saudade de você nestes últimos dias. E olha só, Renata, a expectativa ainda é de temporais. Tem muitas nuvens carregadas pela região sul do Brasil. Isso aqui é nuvem onde chove, onde já choveu e onde tem expectativa para a chuva nestes próximos, pelo menos nos próximos 2 dias. Deve chover com forte intensidade, ainda com chuva volumosa em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até o oeste do Paraná. Essa chuva deve ocorrer até pelo menos o sábado. Depois disso, a frente fria avança para o sudeste e provoca chuva volumosa também no estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. E depois da chuva, a expectativa sim é de diminuição das temperaturas. Olha só, como eu falei, chuva de até 5 milímetros agora entre 25 e 29 do mês de agosto. Isso porque a frente fria provoca chuva volumosa entre hoje e amanhã. Depois perde intensidade e aí os acumulados ficam entre 5 a 15 milímetros até o dia 29 do mês de agosto. E aí sim, as temperaturas baixas para os próximos dias. Uma forte massa de ar polar vai avançar pelo Rio Grande do Sul, derruba as temperaturas e tem risco para geada, especialmente entre domingo e segunda-feira, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, com temperaturas começando em 2, 1 grau na maior parte destes 3 estados do Brasil. Para os próximos dias, a chuva volta a ganhar intensidade entre 30 e 9 de setembro, com expectativa de acumulados elevados novamente pelo Rio Grande do Sul, alcançando 50 milímetros neste próximo período. Renata. Tá certo, Maria Clara. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo aqui no Mais Pecuária para outras regiões do país. Vamos agora com informações de uma importante parceira do SBA. Rotormix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotormix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco.
São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Profi. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Profi para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Profi está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Profi, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. 6h07 no horário de Brasília. Voltamos com informações da nossa agenda de leilões. Amanhã, 14h, pelo Agrocanal, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, você tem uma edição especial do Boi em Pauta. Sempre uma entrevista de mercado, seguida da oferta de animais filmados em Mato Grosso, pela Ricardo Nicolau Leilões. Nós vamos até a sede da leiloeira em Sinop com o nosso amigo Arnaldo Campos. Muito boa noite, Arnaldo. Mostra esse gado pra gente aí. Boa noite, Zaidan. Boa noite aos amigos de casa. Pois é, Zaidan, vamos mostrar aí animais somente de criadores renomados aqui do Médio Norte, do norte do estado de Mato Grosso aqui. Um gadão para esse nosso Boi em Pauta, batendo na trave aí das 3.000 cabeças. Um leilão realmente muito aguardado. E como você disse, a entrevista com Daniel Wolff, logo no início do programa, informação sobre pecuária do futuro. Mas vamos aos animais, vamos ao P01. Já pode colocar para mim, Campo Grande, o P01 na tela, que vem por conta do nosso companheiro Moia, lá de Colíder, da Agrocampo Moia, Nutricampo Moia. Tá aí, ó. Lote P01 são 25 machos, 224 quilos, vem lá da capital do bezerro pesada. Meu comandante Moia tá sempre ligado com a gente lá. Tem 57 machos lá no Moia, nessa bitola aí, crioula extraordinária. Vamos na sequência, vamos ao G01. Vamos mostrar agora por conta da Aremisa. A Aremisa oferta 640 animais nesse nosso Boi em Pauta. Uma oferta interessante da Fazenda Aremisa. O G08 que já está na tela, né? O G08, obrigado, viu, canal? É isso aí, o G08 mesmo. 90 machos, 195 quilos. É a Aremisa ofertando 640 animais, um criatório também renomado. O Michelangelo está sempre ligado com a gente lá. E eu queria dizer o seguinte, ó, esse gado vem de um criatório que abateu há poucos dias agora, animais com 30 meses de idade, com 24,7 arrobas, com 56 de rendimento de carcaça. Então, assim, é um gado selecionado há muito tempo pelo Michelangelo, pelo seu Sandro, o pai do Michelangelo. É um trabalho diferenciado. E da Aremisa, nós temos oferta de fêmeas também. Vamos mostrar o G1? Vamos mostrar o G1 lá, que são fêmeas da Fazenda Aremisa. Pode colocar para mim, SBA tá aí, ó, são fêmeas. No momento que eu venho dizendo aí, a gente tá tendo uma dificuldade para encontrar bezerro e eu acredito que nos próximos anos a gente vai viver isso com mais força. Então é o momento de você investir em fêmeas de qualidade para emprenhar essas fêmeas, produzir bezerro. Logo mais já vai produzindo bezerro, já vai tendo um retorno. A gente sabe que sem bezerro não tem boi gordo, né? E a pecuária, a engorda otimizou muito nos últimos anos, mas a cria não tem muito o que fazer, né? São 9 meses para uma vaca parir, são 7, 8 meses para desmamar, isso não tem muito o que fazer, então a gente precisa aumentar essa produção de bezerro aí. Fêmeas de muita qualidade por conta da Aremisa. Vamos ao L80? Vamos ao L80 agora. Outro parceiraço nosso, seu Rubens Roberto Rosa, Fazenda Barra Bonita, durante o ano todo ofertando animais com a gente, animais de qualidade. O L80 são 72 machos de 191 quilos de peso médio, um gadão também. E nós temos são 438 animais por conta da Barra Bonita. Nessa bitola aí, seu Rubens Roberto Rosa realmente caprichando na oferta. Depois a gente vem com outro grande parceiro, a PSLM. PSLM, vamos ao lote
G11 por conta da PSLM, vamos mostrar agora o G11, são 82 fêmeas Brangus, Braford na verdade, 82 fêmeas Braford, está aí na tela, né? A PSLM vai ofertar 1.122 animais, sendo 855 machos, 257 fêmeas. Coloca para mim o G14, vamos colocar o G14 na tela, canal. G14 são machos Aberdeen Angus e o BG14 nós temos aí 525 machos nessa bitola aí. Nessa bitola. Cortou na porteira, a bezerrada é uma só, a bitola é essa, é uma mercadoria que não é fácil de encontrar, não tem todo dia e a PSLM também não vende todos os dias, né? Esse ano está mudando um pouquinho lá, vai aumentar o volume de cria, então está disponibilizando alguns animais de recria. São 1.122 animais por conta da PSLM. Nós temos ainda oferta do nosso patrão Rubens Pacola, do nosso comandante Adilson Capanema, do Dr. Elson Rodrigues, também lá de Alta Floresta, da dona Esther Clemente. Temos ofertas também do nosso companheiro Hélio Vons. Coloca para mim para fechar, o P03, canal. Vamos colocar lá para fechar o lote P03. São fêmeas por conta do nosso comandante Hélio Vons. Tá aí, ó. P03, fêmeas com 338 quilos, para entourar agora já. Pode entourar agora, né? Já está chovendo naquela região norte ali, mais ao norte do estado de Mato Grosso. São fêmeas que estão ciclando todos os dias. Já pode entourar, já vai colher o bezerro rapidinho. Está aí a oferta por conta do nosso comandante Hélio Vons. E é isso, Zaidan. Eu vou ter uma outra participação daqui a pouco na batida do martelo. Eu vou mostrando mais alguns lotes. Essa é a nossa oferta. Lembrando aos amigos que, excepcionalmente nessa semana, o nosso Boi em Pauta será no sábado e com a transmissão pelo Agrocanal a partir das 14 horas, horário de Brasília. Mais informações, entre no site www.ricardonicolauleilões.com.br. Você terá lá como visualizar todos os lotes, você já pode ir olhando os lotes, já pode ir identificando aqueles que mais te agrada. E outras informações, ligue aqui para a equipe da Ricardo Nicolau Leilões, 66-3532-0077. Carlos Zaidan, boa noite, obrigado. Muito boa noite. Vale a pena mostrar mesmo, viu, Arnaldo? Porque esse gado tá demais. Falei ontem, repito, olhei ainda com mais cuidado. Muito bom. Parabéns. Valeu mesmo. E o Canal do Boi segue com o sucesso na realização e transmissão dos leilões da Expogenética, que vai até domingo em Uberaba, Minas Gerais. Ontem, quinta-feira, nós transmitimos 2 eventos. À noite, Nelore do Carlos Eduardo Novaes, Nelore 100, e à tarde, o leilão de reprodutores da raça Cindy. Confira as médias. Os leilões da Expogenética são a prova de que o trabalho de seleção e melhoramento do gado traz retorno para os pecuaristas e investidores. As médias são expressivas e o resultado das vendas chama a atenção de toda a pecuária de corte. Na tarde de quinta-feira, o Canal do Boi transmitiu o leilão reprodutores da raça Cindy. Promotores, Fazenda Camparino, Cindy Castilho, Cindy OT e Fazenda Jauquara, que ofertaram 60 reprodutores, todos arrematados no pregão. Transmitido de Uberaba, o leilão registrou média de R$12 mil por touro vendido, com realização da Estância Bahia, Leilões e Leilopec. Então, gostaria de agradecer a confiança em nome da Leilopec, em nome da Estância Bahia, parabéns ao SBA. Então, gostaria aí, Geraldo, cumprimenta você também, todos nós precisamos de comemorar este momento, um leilão espetacular, uma raça jovem, apesar de algum tempo já, mas que vem aparecendo no cenário como uma grande ferramenta para multiplicar e principalmente para gerar receita e lucro para o pecuarista brasileiro. Geraldo Carvalho, suas considerações, parabéns. Meu amigo Maurição, queria agradecer aí o apoio da Estância Bahia, de todos os coordenadores da Estância Bahia, agradecer a Leilopec, o Kiko, o Cristiano, toda a equipe da Leilopec, agradecer meu amigo Adriano Barbosa por mais um grande trabalho, agradecer principalmente aos nossos compradores que fizeram grandes aquisições. Para nós, Maurição, para a raça Cindy, é sempre uma meta, a gente vem aumentando os leilões, colocando mais animais. Esse ano teve mais touros do que o ano passado, nós conseguimos superar o ano passado. Também atração da Expogenética, na noite de quinta-feira, o Canal do Boi transmitiu o leilão Top 100 Nelore, do pecuarista Carlos Eduardo Novaes. Acompanhe o resultado da venda com realização da Central Leilões. Todos os animais em catálogo foram comercializados. A média geral dos touros Nelore avaliados ficou em R$ 16.900, a das matrizes R$ 14 mil.
Cadu Novaes também vendeu material genético. Veja o resultado. A média geral de aspirações superou R$ 22 mil e a venda dos embriões passou a casa de R$ 38 mil. E falando em bons negócios, hoje tem leilão na tela do Canal do Boi, logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília, você acompanha o 4º leilão Noite Nacional Matrizes Premium. Você já pode ver aí alguns dos animais que fazem parte aí desta oferta, então logo mais depois do Na Batida do Martelo. Também no próximo bloco, depois de 7 altas seguidas, o dólar encerra a semana em queda. Você vai saber por quê no fechamento do mercado financeiro. Até já! De volta agora com informações do mercado financeiro. Depois de 7 altas seguidas, o dólar encerra a semana em queda em um movimento aí de correção técnica. Vamos até São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz a cotação do dólar comercial. Como é que ficou nesta sexta-feira, então? Sara, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o dólar terminando a semana em queda, mas isso, como você falou, depois de 7 altas seguidas, quando a moeda norte-americana chegou ao maior patamar desde janeiro de 2016. Hoje, o dólar ele oscilou aí na mínima do dia em R$ 4,07 e na máxima em R$ 4,13 e no fechamento tem queda de quase 0,5%, recuando para os R$ 4,10, interrompendo então essa sequência de alta que também foi a maior sequência de alta dos últimos tempos. Só que no acumulado da semana, a moeda norte-americana, então, fica com uma valorização aí de quase 5%, uma alta de 10% no mês de agosto e no acumulado do ano de 2018, a valorização para o dólar é de 24%. O dólar que vem bastante influenciado pela cena política interna, como a gente vem falando, e que hoje teve um alívio aí por causa do cenário externo, depois que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, disse que a elevação de juros na maior economia do mundo deverá continuar acontecendo de forma gradual, ou seja, não deverão haver outras variações muito significativas aí dos juros lá dos Estados Unidos. Isso traz um certo alívio para o mercado e o Brasil também sentiu isso hoje, então, e desta forma o dólar nesta sexta-feira interrompe uma sequência de altas e termina o dia em queda. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem uma alta de 0,86%. Índice Bovespa em alta, dólar em queda neste final de semana, último dia útil da semana, Renata. Devolvendo o sinal para Campo Grande, daqui a pouquinho eu volto para falar de milho, suíno e frango. É com você. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. 6h20, um pouco mais de informações no nosso Giro do Tempo. Os temporais do sul se aproximam da região sudeste do país. Será que vai chover nas áreas mais secas e que precisam de água? A resposta com a Maria Clara. Uma nova frente fria na região sul do Brasil já forma instabilidades e chuva volumosa no estado gaúcho. E no sudeste do Brasil, para os próximos dias, também tem previsão de chuva. Inclusive, o norte do estado de São Paulo, que não recebe chuva há 70 dias, deve ter alguma coisa agora nos próximos dias, com baixos volumes acumulados, mas com risco para temporais, ventanias, trovoadas e até queda de granizo. No interior paulista, a chuva deve ficar no máximo em torno de 5 milímetros e os maiores acumulados ocorrem na faixa leste do estado, sul de Minas e também no Rio de Janeiro, podendo chegar a 15 milímetros entre 25 e 29 do mês de agosto. No segundo período, a chuva perde intensidade na região sudeste e grande parte dos estados vai ter tempo firme. Apenas no sul paulista e também no Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais é que ainda devem receber alguma coisa, algo em torno de 5 milímetros. No geral, esse próximo período será de tempo bastante firme e com temperaturas elevadas, o que acaba favorecendo a evaporação da água no solo. Daqui a pouco você acompanha mais previsão do tempo para outras regiões do país. Agora você vai conhecer uma linha de produtos de suplementação especial para animais de cria, recria e também para engorda. Sara Kirchhoff.
O pecuarista sabe que a parte mineral é a principal carência para o gado criado a pasto. Pensando nisso, a marca Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, tem uma linha de suplementação especial aí para as categorias de cria, recria e também engorda. Quem vai falar um pouquinho dessa linha de suplementação da Potencial e também vai explicar a importância do mineral para o gado no pasto é o Luciano Borges, que é o gerente de vendas da marca Potencial nos estados da Bahia, Minas Gerais e também Goiás. Fala pra gente então essas duas questões, por favor, Luciano. Bom, a Potencial possui uma linha completa de suplementos minerais, é o que a gente chama de suplemento mineral linha branca. Suplemento mineral linha branca visa atender a necessidade básica dos animais a pasto. O pasto ele tem uma boa quantidade de proteína, principalmente no período das águas, tem uma parte de proteína, tem energia, porém a parte mineral é muito deficiente. E é isso que a gente visa atender com o suplemento mineral linha branca, a necessidade básica de macro e micro minerais. A Potencial possui a linha completa de suplementos para cria, recria e engorda. Além de suplementos da linha proteinada, produtos de alto desempenho, esses suplementos minerais linha branca, eles visam atender essa exigência de macro e micro minerais, principalmente para animais de cria. As vacas de cria, que compõem a grande parte do rebanho nacional, além dos macrominerais, que têm uma exigência muito grande, o produtor às vezes se esquece da parte de microminerais, que são muito importantes para melhorar o desempenho reprodutivo desses animais. Alguns microminerais têm influência direta no aparelho reprodutivo, melhorando a produção de hormônios reprodutivos, aumentando a ação, a absorção desses hormônios reprodutivos e, consequentemente, dando uma maior fertilidade. Luciano, isso é o que mais vai impactar no caixa lá da propriedade, no fim das contas, né? Exatamente. Quando a gente tem uma reprodução melhor, a gente tem mais bezerros, ou seja, mais receita dentro da fazenda de cria. E além da quantidade de bezerros, eu tenho uma qualidade de bezerro. Então não basta só produzir um bezerro, tem que ser um bezerro bem formado, bem nascido, na época correta. E eu não consigo isso com um animal mal nutrido. E dentro dessa nutrição a gente não fala só de proteína e energia, que é o que tem no pasto. A gente tem que pensar também em minerais, que são muito importantes. E principalmente nesses microminerais, que vão dar um plus nessa parte reprodutiva para esses animais. Sem falar na questão da economia com os próprios medicamentos também, né? Que acaba se evitando esse gasto a mais na propriedade. Também. O micromineral ele é importante tanto na parte reprodutiva quanto no sistema imunológico. As células de defesa do animal precisam de microminerais para serem formadas, para poder exercer sua ação contra os agentes causadores de doença. Então, um animal bem nutrido, saudável, não só um animal gordo, mas um animal que tenha saúde, e isso envolve a parte mineral, ele adoece menos, ele vai estar exposto do mesmo jeito aos parasitas, aos agentes causadores de doença, só que o sistema de defesa dele vai estar mais preparado. Então ele adoece menos, menor custo com medicamentos e maior desempenho. É um ganho pelos dois lados. Falando de desempenho, eu pedi para você falar também sobre o melhorador de desempenho, que também tem um diferencial aí, né? Isso. Além de suplementar minerais, a Potencial tem uma linha de suplementos minerais com melhoradores de desempenho alimentar, que são produtos que melhoram a conversão alimentar. Daquilo que o animal come, ele consegue ter um aproveitamento um pouco melhor. E isso gera maior desempenho em ganho de peso, em produção de bezerro, em quilos de bezerro. Tá certo, Luciano. Obrigada pela sua participação aqui conosco no SBA. Então é isso, são produtos aí para obterem o maior desempenho dos animais e também, consequentemente, mais economia na fazenda. Sara Kirchhoff para o SBA. São 6 horas e 26 minutos no horário de Brasília. Segue até domingo em Uberaba, Minas Gerais, a Expo Genética 2018. O Canal do Boi tem ainda 3 leilões para serem transmitidos de hoje à noite até domingo. Depois do intervalo comercial, nós vamos destacar o leilão que fecha a bateria de eventos da Expo Genética, que é o leilão que oferta 200 touros Nelore da dupla Naviraí e Camparino. A gente volta já.
ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou hoje pela manhã nas suas redes sociais que a liminar que suspende o uso de glifosato continua valendo em todo o Brasil. Na quinta-feira à tarde, o ministro chegou a anunciar oficialmente que a decisão tinha sido derrubada pela Advocacia Geral da União, a AGU. Tudo não passou de um mal-entendido. O uso do glifosato está suspenso. O que aconteceu, na verdade, é que o processo começou a ser analisado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Conforme decisão da juíza, a suspensão ocorre até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, conclua os procedimentos de reavaliação toxicológica desses produtos. O prazo para a Anvisa é até 31 de dezembro, sob pena de multa diária de R$10 mil. Nesta semana, o ministro comentou que uma eventual proibição do uso do glifosato impediria o plantio de 95% a 97% das áreas de soja, milho e algodão, as 3 maiores culturas anuais do país. E o glifosato é importante, sobretudo a questão de plantio direto. E na cana também é importante isso. Então, esse assunto está sendo tratado no Ministério com a preocupação devida, para ver se há a possibilidade de... Vai ter que fazer uma reversão nisso, sob pena de nós termos um compromisso muito sério na produção agrícola brasileira. Este consultor da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, explica quais os efeitos da proibição do glifosato para a produção agrícola do país. E a Anvisa não foi em nenhum momento impedida de fazer isso. Se ela não deu a celeridade maior a essa reavaliação, é porque ela, Anvisa, entende que do ponto de vista toxicológico não precisa dessa urgência. Então essa é uma decisão absolutamente intempestiva, ela não tem uma fundamentação científica sólida. Nesse caso, o que deve prevalecer é a fundamentação científica. Catarina Martorelli para o SBA. 6h30 no horário de Brasília. Hoje o ministro divulgou no seu Twitter, rede social, que havia se enganado, não que havia se enganado, mas que ele estava muito ansioso na expectativa da liberação ou da cassação da liminar que proíbe o uso do glifosato, que acabou divulgando uma informação. E por ter sido uma informação dada de maneira oficial, afinal de contas é o ministro da Agricultura divulgando na sua rede social. Hoje é muito comum, né? O grande exemplo vem do presidente dos Estados Unidos, que usa sua conta no Twitter para passar as informações, as suas mensagens. E todo mundo acabou indo na informação do ministro Blairo Maggi e divulgou a informação da cassação. Hoje o ministro veio a público dizer que havia se enganado em função da ansiedade que tomava conta dele para a liberação novamente. De fato, é muito importante o uso desse produto para o plantio direto. E a partir do dia 15 de setembro, quando terminar o vazio sanitário da soja, grande parte dos produtores do país já vai poder começar a fazer a semeadura do grão. Agora você fica com as informações de um dos parceiros comerciais do Canal do Boi, o Grupo Cemex do Brasil. Quando o assunto é sucesso nas pistas de todo o Brasil, o nome da fazenda Cantagalo brilha no topo da lista. Localizada no município de Paraupeba, em Minas Gerais, a propriedade acaba de se tornar o grande destaque da Mega Leite 2018 e sagrar-se o bi-melhor expositor Girolando Meio Sangue. A consagração ocorre paralela a uma nova etapa na história de sucesso da fazenda. Recentemente, a propriedade passou a integrar o seleto grupo de doadoras do programa UpGen, uma parceria com o Senat Embriões, que promete acelerar o processo de evolução genética de rebanhos em todo o mundo. O Senat com a Cantagalo para fornecer uma genética diferenciada para os clientes do Senat terem o que tem de melhor nas pistas nacionais hoje do meio sangue. E esses animais nós estamos hoje disponibilizando com esse trabalho do Senat de buscar uma genética diferenciada, que é o programa UpGen, que o Senat nos procurou com essa parceria e nós abrimos as portas da Cantagalo mesmo para disponibilizar essa genética e melhorar em si o rebanho nacional.
O que vai sair daqui são as campeãs para o Senat fazer os acasalamentos que o cliente do Senat quiser. E eu acho que é uma parceria que vai acrescentar para todo mundo. O programa UpGen, lançado em fevereiro desse ano, já conta com diversas fazendas parceiras no fornecimento de genética de qualidade. Com a entrada da Cantagalo, o Senat Embriões espera atender ainda mais demandas de mercado e garantir o sucesso de pecuaristas do Brasil e do exterior. O programa UpGen é isso aí, a gente disponibiliza numa maneira bem prática, uma maneira bem tranquila de se comercializar o embrião na forma de DT, Direct Transfer. A pessoa vai comprar um embrião muito parecido com o que ele está comprando uma dose de sêmen, né? E essa maneira de se descongelar o embrião é uma maneira bem prática e eu acho que a gente vai conseguir uma baita de uma revolução genética em muito curto espaço de tempo. Muito preocupado com os resultados de seus futuros produtos, o Dr. Leonardo realizou um rígido processo de seleção de doadoras para mostrar que, além de um show nas pistas, a genética da Cantagalo ainda agrega muita produção e lucratividade para as propriedades. Não existe vaca de pista se ela não for extremamente leiteira. Essas vacas nossas aqui, meio sangue, que vão para a pista, tem uma média hoje de 40 quilos de leite quando estão em trabalho de pista. Vaca aqui que atinge pico de 60 quilos, 65 quilos de leite. São vacas extremamente produtivas. Quer garantir ainda mais sucesso nas pistas sem abrir mão de uma boa produção? Conheça já as opções que a Fazenda Cantagalo está disponibilizando no programa UpGen. Entre em contato com nossa equipe e acerte na evolução genética do seu rebanho. E a gente volta a falar de previsão do tempo. Vamos saber agora se a forte chuva que atinge o sul do país pode influenciar o tempo também no centro-oeste. Uma frente fria que está na região sul do Brasil e já trouxe temporais para várias áreas da região sul, deve provocar chuva também no estado sul-mato-grossense no decorrer das próximas horas. E a chuva ocorre principalmente nas áreas onde temos os índices de água disponível no solo em níveis aceitáveis. No entanto, a chuva não alcança áreas como Mato Grosso e Goiás, onde os índices não estão satisfatórios. Para os próximos dias, os acumulados ficam em torno de 5 milímetros entre o estado do Mato Grosso do Sul e pontos bem isolados de Goiás e do estado do Mato Grosso. No segundo período, temos a chuva bem escassa na maior parte do centro-oeste e apenas no extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul é que ainda pode ocorrer alguma coisa, e mesmo assim acumulando no máximo 5 milímetros. No terceiro e último período, que vai de 4 a 8 do mês de setembro, temos todo o centro-oeste do Brasil com tempo firme e as temperaturas subindo novamente, atingindo valores bem expressivos, bastante elevados, sensação de calor e alta evaporação da água no solo. 6 horas e 37 minutos, voltamos a falar da Expo Genética, o grande encontro de programas de melhoramento genético que segue até domingo em Uberaba, Minas Gerais. O Canal do Boi tem na sua agenda de Uberaba 3 leilões a partir de hoje. O leilão que fecha a bateria de toda a feira realizada pela ABCZ é o Naviraí Camparino, com a oferta de 200 reprodutores. Os animais estão na Leilopec, fica muito perto do Parque de Exposições em Uberaba. Lá está o repórter Gustavo D'Angelo. Gustavo, sempre tem um desfile muito bacana aí, com um grande público acompanhando os touros que serão ofertados. Tem algum desfile acontecendo neste momento? Tem sim, Zaidan. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação. A gente tem imagens aí, vamos pedir para o nosso diretor colocar imagens. Tem sim sempre alguém querendo ver algum reprodutor, né? Olha só, que a Naviraí e a Camparino vai ofertar então neste domingo, a partir das 13 horas, no horário de Brasília, pelo Canal do Boi.
todos os dias nesse horário as pessoas sempre vêm aqui até a Leilopec para vistoriar os animais. Aliás, durante todo o dia o pessoal recebe aqui clientes, né? Muitas pessoas passam por aqui realmente para vistoriar os animais que já estão alojados aqui na Leilopec. Desde segunda-feira a gente tem feito várias intervenções aqui na programação para destacar esse grande evento que, como você disse, né, Zaidan, encerra com chave de ouro a Expo Genética 2018 neste domingo. Vamos falar especificamente agora da genética Naviraí, que vai ofertar nesse leilão o que há de melhor na genética Nelore. Por isso, eu vou conversar com o Alan Ventura, médico veterinário responsável pelo rebanho da Naviraí. Ô Alan, boa noite para você, obrigado pela presença aqui. Qual que é o biotipo animal que a Naviraí vai trazer para esse leilão? Boa noite. Boa noite a todos. O que a gente gosta de falar é que é um biotipo funcional que a Naviraí vem perseguindo durante 53 anos de seleção. O seu Cláudio começou a fazer isso desde sempre, perseguiu esse biotipo funcional, que seria um gado com uma estrutura óssea boa, aprumos corretos, muita musculatura, arqueamento de carcaça, carne em todo lugar. E a gente conseguiu colocar isso, fixou durante 53 anos e coloca sempre números para agregar nesse biotipo funcional. Esse é o exemplo daqui, essa safra 2016, todo mundo tem falado, elogiado bastante, como sendo a melhor safra dos nossos touros e nossas fêmeas também, mas dos nossos touros que nós estamos ofertando aqui. E a gente está sendo muito bem, está tendo uma resposta muito positiva disso aí. E é uma coisa que nos agrada muito, porque quem usa genética Naviraí fala assim, nasceu um bezerro com cara de Naviraí na fazenda. Quer dizer que esse biotipo está fixado dentro do rebanho, isso não é uma coisa que a avaliação genética contempla e a gente conseguiu fazer isso junto com a avaliação genética. Esse é o grande mérito, aliás, a avaliação genética com o olho do criador que faz esse biotipo funcional. É isso aí, então, o Alan Ventura, que já trabalha, né, com o rebanho da Naviraí há mais de uma década, há cerca de 14, 15 anos, então fala com precisão porque conhece realmente o trabalho que é desenvolvido pela chácara Naviraí. E aí você está vendo um lote na tela que a Naviraí vai ofertar nesse domingo, então, esse é o lote número 1. O que a gente está vendo nesse animal, então, Alan? Então, esse é o Surreal, é um dos destaques que vai ter no nosso leilão. Ele é top 1 na MGT, 1 no índice ABCZ, é positivo para todas as características, muito bem avaliado. Esse é um touro interessante, que é um frame bem moderado, só que não perdeu nada na performance dele de ganho de peso. Ele está com 23 meses, 900 quilos e com frame bem moderado. Ou seja, a gente conseguiu enlarguecer o gado, colocar muita costela, tirar a perna e dando mais funcionalidade. Esse é um tipo de gado que os seus filhos certamente vão ser melhores no desempenho a pasto, mas se por acaso for para o coxo, ele também vai ter um desempenho muito bom. É isso aí, pode trocar de lote? Esse é o lote número 2, né? Esse é o lote número 2, ele é Natan, que é filho do Locan, com funcionário, outro touro muito bem avaliado, é top 5 no MGT, top 3 na BCZ, tem um peso de desmama de quase 300 quilos, está com 880 quilos, é o 5º melhor avaliado para perímetro escrotal dentro do nosso leilão todo. E você vê que também repete, é um animal moderado, um pouco mais alto do que o outro, mas só que muito bem distribuído, uma carcaça muito boa, muita carne no posterior, muito bom de ossatura e funcionalidade de membros, de aprumos, coisa que está difícil de a gente ver hoje no gado muito bem avaliado. Isso aqui que a gente gosta de falar, que é um animal muito bem avaliado e também com biotipo funcional e muito produtivo, com cara de Nelore, igual a gente quer. É esse tipo de animal que a pecuária moderna busca hoje, Alan? Eu acho que sim. O pessoal foi para o lado da avaliação genética, viu que só fazer número não faz gado e agora eles estão procurando isso aí, aliás, a avaliação genética com um biotipo funcional. E esse é o nosso gado. É isso aí, pode colocar o lote número 8, a gente está fazendo uma apresentação de alguns animais, de alguns lotes que serão ofertados neste domingo no leilão da Naviraí Camparino. E você confere então uma pequena amostra do que a gente vai conferir no leilão. Esse é o lote número 8. O que você poderia dizer a respeito desse reprodutor que está na tela? É um filho do Magno, com vaca fio,
linhagem da Naviraí, só que com sangue da Mundo Novo e sangue da Colonial, que também tem. Quer dizer que a gente não fica fechado no nosso sangue, a gente sempre procura buscar alguma coisa de fora para agregar e buscando o nosso biotipo. Entra um touro, mas só que todos eles são muito bem de ossatura, de aprumo, de tipo. E esse aqui, no caso, é top 4% no MGT, 1% no índice ABCZ. Tem 320 quilos, foi desmamado com 320 quilos. Sua mãe era precocinha, quer dizer, pariu mais ou menos com 24 meses. Hoje está com 840 quilos, com 23 meses. Para você ver que não está perdendo performance nenhum. O gado abaixou um pouco, está mais carcaçudo e a performance dele não mudou. Um touro com 23 meses, 842 quilos é carne até não poder mais. É verdade. Pode colocar o lote número 9 agora, para encerrar essa nossa amostra de animais que a Naviraí, que a Chácara Naviraí vai colocar à disposição. Lembrando que o leilão também também em conjunto com a Fazenda Camparino, esses dois criatórios referência aí no melhoramento genético. Lote número 9. Esse é um filho do Natan, que também é nosso, é filho do Locan. O Natan é filho do Locan, com o Rambo da Mundo Novo. Ele é top 3 para o índice da ANCP, top 1% para o índice ABCZ. Outro animal muito bem avaliado, desmamou com 250 quilos, com mãe era precocinha também, pariu com mais ou menos 24 meses. Hoje está com 940 quilos, 36 centímetros de CE. É o terceiro melhor avaliado para peso a desmama e o quarto melhor avaliado para peso sobre ano dentro do nosso rebanho, aqui que estamos colocando aqui dentro do leilão, né? Vocês viram que mudaram os touros, mudaram os pais e o biotipo é o mesmo, a mesma funcionalidade, mesma carcaça. É isso que a gente busca, uma uniformidade no gado. Para a gente falar um pouco dessa uniformidade, estava até falando com você, que a gente na desmama, a gente faz avaliação entre rebanho. Na desmama, do melhor avaliado para o pior avaliado foram somente 9 quilos. Aos 420 dias foram 16 quilos e aos 550 dias foram 21 quilos. Quer dizer, entre o melhor e o pior avaliado, você quase não tem diferença. É isso que o criador que vai buscar a nossa genética quer, uma constância e uma uniformidade na produção. E é isso que ele vai ter adquirindo esses touros com essa genética. É isso mesmo. Agora, Alan, para todo o tipo de produção é indicado esses animais? Para quem que é indicado esses animais? Então, o pessoal tem que dar uma olhada na avaliação genética dos animais. E aí fazer a melhor opção entre se ele faz o ciclo completo, ou então se ele faz, se vende na desmama. Um exemplo que a gente pode dar, que a pessoa investindo em genética, um caminho que não tem volta, que a gente costuma falar. Porque vai ter a primeira desmama na fazenda e já vai ver o salto de qualidade que ele dá. Um exemplo muito claro disso, que a gente fornece, nós somos o principal fornecedor de genética para as fazendas Barteira, que são o maior produtor de bezerro do Brasil hoje, que coloca à venda. Eles fecham a genética Nelore com a gente e eles têm um sobrepreço na comercialização deles ano após ano. E o pessoal está sempre perguntando, mas qual que é o sucesso? O sucesso é investir em genética. E a genética não tem volta. Ele compra um touro melhorador, PO melhorador, ele vai ver o resultado na fazenda, não tem nada mais barato que ele possa investir dentro do seu sistema de produção para dar um retorno rápido. Ele comprou o touro esse ano, ele empreou 30, 40 vacas dentro da fazenda, ele vai ver a diferença e vai ver que ele vai ser melhor remunerado quando for vender na desmama ou vai fazer o ciclo completo. E aí ele vai ver a diferença que tem para os outros touros. E isso aí é o que o pessoal gosta de falar, que não tem volta. Isso aí é unânime. Quem começa a investir em genética não para mais. É isso aí. Ou seja, quem não investe em genética vai ficar para trás nessa moderna pecuária que a gente tem hoje. Vai, porque hoje em dia tudo está muito caro, né? Os custos de produção estão cada vez mais caros. Não tem jeito mais você fazer uma pecuária tradicional. A gente tem que investir em genética, tem que render o máximo possível que os animais possam dar e que a fazenda pode oferecer. E a gente tem que entender que
essa intensificação da fazenda veio para ficar. A gente não pode mais abrir áreas, está cada vez mais difícil, mão de obra está cada vez mais difícil, e a gente tem que intensificar isso e a genética ajuda muito nisso. Até na questão ambiental, você consegue terminar um animal mais cedo, você consegue colocar as fêmeas em reprodução mais cedo. Isso ambientalmente é melhor também, menos emissão de gases e o melhor aproveitamento da pastagem. E essa é a oportunidade, então, que os amigos que estão nos acompanhando vão ter neste domingo de adquirir essa genética que, com certeza, vai dar tantos resultados, né? Sim, nós estamos no domingo fazendo esse leilão, tradicional leilão de encerramento da Expogenética. Nós estamos aqui na Leilopec, em Uberaba, nós estamos com as portas abertas. Quem quiser vir ainda dá tempo de vir amanhã para revisar o gado, venha. Tem sempre um pessoal esperando para receber os nossos amigos criadores, para poder fazer uma boa escolha para o leilão, que vai começar 1h da tarde, com transmissão pelo canal do Boi. É isso então, passamos o recado? Passamos o recado, muito obrigado. Certo, obrigado você, Alan, pela entrevista, pelas informações. Bom, então é isso, Zaidan, nesse clima, vamos pedir mais uma vez as imagens aqui do ambiente, sempre muito agradável, né? O pessoal se confraterniza sempre toda noite aqui na Leilopec, desde segunda a gente está aqui fazendo as transmissões, essas intervenções aqui na programação do Canal do Boi, também no Agrocanal, para levar para você as melhores informações, todas as informações, aliás, desse grande evento que vai encerrar a Expogenética 2018. Portanto, domingo, então, anota na sua agenda aí e na batida do martelo eu volto com mais informações do 20º leilão Naviraí Camparino. Zaidan, eu volto com você. Valeu, obrigado, Gustavo. Um abraço ao Alan Ventura também. É o desfile que é uma grande atração na Expogenética 2018. E daqui a pouco a gente vai destacar outro evento também que o Canal do Boi transmite da Expogenética, que é o 4º leilão Noite Nacional Matrizes Premium. Você vai ver esse evento, esse leilão, hoje à noite aqui pelas mãos da Colonial Agropecuária. A gente volta já. Os preços do milho seguem fortalecidos aqui no país. De São Paulo, a Sara Kirchhoff traz agora a atualização no mercado de insumos neste fechamento de semana e também os preços do suíno e do frango. É com você, Sara. Isso mesmo, Renata. Depois de atingirem as máximas, aí os preços futuros do milho, por exemplo, eles continuam lateralizados e fortalecidos, como você falou. E isso também acontece no mercado físico, onde hoje a saca é cotada por R$ 41,66 em Campinas e região. Há uma leve variação negativa nesta sexta-feira de 0,07%, mas no acumulado do mês de agosto há uma alta muito expressiva aí de quase 6% para o milho no mercado físico brasileiro. E de acordo com a Agrifato, os valores eles continuam balizados, portanto, ao redor dos R$ 42,00, devem continuar balizados nos R$ 42,00 nos próximos meses, só que em alguns estados, quando se adiciona o custo do frete, aí não é difícil encontrar a matéria-prima com o valor próximo também dessa referência paulista. A referência paulista, como eu falei, hoje está em R$ 41,66. Do mercado do milho, passamos para o mercado do suíno, que tem uma alta bem expressiva no acumulado do mês de agosto, de quase 5%, mas hoje não teve variação. Com isso, o preço do suíno em Santa Catarina hoje permanece em R$ 3,09 o quilo do suíno vivo no estado catarinense, como eu falei. E um dos destaques do mercado da suinocultura mundial é que a China confirmou casos de febre africana, casos de febre suína. E aí foi o 4º caso seguido aí no país asiático, que é um grande produtor e também consumidor de carne suína. Eu destaquei esse assunto agora há pouco no Agricultura BR e, como eu falei lá, eu conversei com um representante aí das empresas de suinocultura aqui no Brasil e essa pessoa me falou durante a Agroleite que isso deve, quando ainda se falava sobre esse caso que foi confirmado ontem, que isso deve se refletir aqui no Brasil, sim, mas mais a longo prazo, porque sempre quando surge um caso de febre suína, o impacto, primeiramente, ele é negativo, porque há uma diminuição no consumo tanto interno quanto também ao redor do globo em outros países. Então,
Nesse primeiro momento, a expectativa não é muito boa para o Brasil em relação a isso, mas talvez aí em médio e longo prazo isso possa sim trazer reflexos um pouco mais positivos. Do suíno passamos para o frango, que hoje não tem variação e desta forma permanece aí em R$ 3,73 o preço do frango congelado no estado de São Paulo. No acumulado do mês, o cenário para o frango é de queda, uma queda de 3,37%. Mas como destacam os consultores do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, há uma divergência e há uma diferença de comportamento para o preço do frango nesse momento em diferentes regiões. No estado paulista, como eu destaquei, o cenário é de queda no acumulado do mês de agosto, mas lá no sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um polo exportador onde os embarques estão um pouco mais aquecidos, o cenário é diferente e é de valorização para o preço do frango, apesar de haver uma tendência de queda sempre na segunda quinzena do mês, uma queda no consumo que acaba puxando os preços para baixo, mas lá no Rio Grande do Sul o cenário segue altista para o mercado do frango, de acordo, como eu falei, com os consultores do CPEA. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi. Renata, é com você. Obrigada, Sara, pelas informações. Sara Queixo, direto de São Paulo, com os resultados, os preços no mercado aí pecuário. Bom, e o tempo seco continua em grande parte do norte brasileiro. Mais uma frente fria que está no sul ajuda a organizar algumas nuvens carregadas e vai até diminuir as temperaturas em parte da região. Vamos saber detalhes com Maria Clara. Uma frente fria está na região sul do Brasil e ajuda a organizar algumas instabilidades pelo centro-oeste e até parte da região norte do Brasil. Destaque para as temperaturas que devem cair nos próximos dias, especialmente entre os estados do Mato Grosso, Rondônia e até no Acre. A expectativa é de chuva mais volumosa apenas na metade norte do Brasil e nestas áreas entre o Tocantins e Rondônia não deve chover de forma volumosa, por isso os índices de água disponível no solo vão continuar abaixo do ideal. Para os próximos dias, acumulados de mais de 30 milímetros na faixa norte da região, especialmente no interior do Amazonas e em Roraima. No segundo período, que vai de 30 a 3 de setembro, a chuva perde intensidade na maior parte da região norte do Brasil, avança mais para o extremo norte e com acumulados menores, entre 5 e 15 milímetros. No terceiro e último período, a chuva volta a se espalhar pela região, mais uma vez com acumulados não tão elevados, entre 5 e 15 milímetros apenas, e tempo firme ainda entre o Tocantins, grande parte do Pará, Rondônia e no Acre. Uma pesquisa realizada entre abril e maio deste ano em mais de 500 municípios brasileiros apontou que a gestão de custos é a principal preocupação do pecuarista. O trabalho é resultado da parceria entre a Embrapa, Universidade Federal do Pampa e Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acompanhe os dados e depois a análise desse estudo. A pesquisa envolveu mais de 1.600 entrevistados em todos os estados do Brasil. A maior parte das respostas aponta a dificuldade de calcular os índices econômicos da propriedade em sistemas de produção hoje em dia. A grande pergunta é: qual o custo de produzir carne bovina no Brasil? O item custos de produção representa mais de 57% dos entrevistados que estão preocupados com gestão e organização da propriedade. O questionário englobou 39 perguntas em 5 diferentes áreas do conhecimento: saúde e bem-estar animal, nutrição animal e forrageiras, melhoramento animal, ciência e tecnologia da carne e gestão e sistemas de produção. Os itens que mais se destacaram na pesquisa nos 5 grandes temas foram custos de produção, com índice de 57%, técnicas de manejo de pastagens cultivadas e nativas, com 43%, qualidade e segurança da carne, também com 43%, e controle de ectoparasitas, com índice de 37%. A seleção animal, baseada em índices econômicos, teve 30% das respostas. Temas como controle de ectoparasitas, manejo de pastagens e qualidade da carne foram apontados como de prioridade extremamente alta. João, o que você achou? Alguma novidade nessa pesquisa? Isso é uma constante, não é só para a pecuária, não, para a agricultura também. Eu estava num evento essa semana lá em Goiânia,
A grande questão é o seguinte, os produtores rurais brasileiros, e aí os agricultores também, eles estão preocupados com a questão de custos que estão subindo de maneira muito dramática. Anteriormente, a matéria anterior que nós mostramos aqui, mostrou a questão do frete, né? O pessoal de frango e suíno preocupado, porque precisa de alimento, o milho é um alimento fundamental na formação de custo da produção de carne branca e o frete hoje está ficando proibitivo, fica muito caro o frete e difícil de conseguir também, não é só caro, mas também a questão desse problema. Então, nessa pesquisa, os pecuaristas falaram, a nossa preocupação é o seguinte, nós estamos perdendo o poder de compra, ou seja, o poder de troca, ou seja, nós precisamos de mais arroba de boi para pagar as mesmas coisas que nós tínhamos no passado. Você vê claramente hoje, quando você olha sal mineral, por exemplo, você vê a mão de obra, energia, diesel, você vê uma somatória de produtos que impactam muito na formação de custo dos produtos rurais brasileiros e que estão subindo e ele não tem o retorno, ele não recebe o mesmo retorno. Quer dizer que nós temos as duas situações, ou o pecuarista não tem a calculadora para fazer todos esses cálculos, ou ele não tem as informações que o mercado pode passar para ele, já que no mercado tudo pode acontecer. Não, vamos falar com o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, por exemplo, ver os custos de energia elétrica, por exemplo, os custos de energia de diesel. Ele vem há quantos anos vendendo arroz a esse preço? Há quantos anos se compra arroz no mercado entre 9 e 10 reais o pacote de 5 quilos, 2 reais o quilo de arroz, pronto, já que o governo botou imposto de transporte e tal. Imagina a situação do produtor, tendo que pagar cada vez mais caro pela ureia, cada vez mais caro pelo fertilizante, pelo óleo diesel, pela energia. Então, esse é um problema sério. Quando você pega alguns produtos que são exportados, como por exemplo a soja, parte do problema é compensado no câmbio, ou seja, o câmbio foi a 4,10, o preço da soja foi a 86, 90 reais no porto, minora. E os produtos voltados ao mercado interno, que são a grande maioria, feijão... Que é em real. E que são em reais e os custos estão em dólares, atrelados ao dólar. É aí que é a preocupação. Eu sou um rato do supermercado, gosto de ir comprar as coisas no supermercado. Eu vejo feijão a 2 e pouco, você vê arroz a menos de 2 reais o quilo. Então eu imagino a situação desses produtores que produzem voltados ao mercado interno. O frango 2,30, um frango congelado, 2 e pouco em São Paulo. Então isso tudo é complicado. Então eles têm toda a razão de ficar preocupado com a gestão dos custos. E, simultaneamente a isso, eles estão preocupados em manter a atividade, estão preocupados em continuar produzindo aquele bem que eles têm, que é a fazenda, que é a área rural deles. Então, eles estão preocupados com o quê? Em melhorar a qualidade, a carne. Hoje há uma preocupação de todo pecuarista trazer o animal mais cedo para o abate, melhor qualidade de carne, para tentar reputar alguma coisa a mais na arroba de novilha, na arroba de boi, ele tentar pegar algum valor a mais que ajude a minorar a questão que melhora a rentabilidade dele. Quando você olha a questão da preocupação com pastagem, hoje, quando você vê esse universo de terras de pastagem degradada no Brasil, eu converso muito com o pecuarista e às vezes eu fico preocupado, porque ele sabe do problema e fica indeciso, ele fica preocupado em tomar decisões que possam para resolver o problema da pastagem degradada. Dinheiro tem, financiamento tem, linhas, mas ele fica inseguro. Esse dinheiro tem um pouquinho relativo, Zé. O banco gosta de emprestar para quem não precisa. Para quem precisa, o banco sempre tem uma certa restrição. Ele gosta de emprestar para quem não precisa, recebe o telefonema do gerente, tem dinheiro aqui. Tá. Quem precisa, aí é complicado um pouquinho. Mas vamos lá. Você tem hoje um universo muito grande, esse número do IBGE que está sendo finalizado, vai mostrar 5 milhões e tanto de propriedades rurais brasileiras. E quando você vê que mais de 3 milhões não tem, o adulto que mora na propriedade não tira um salário mínimo, não tira. Por quê? Porque os custos estão subindo e o que ele vende não sobe na mesma proporção. Então, hoje, nesse evento que eu participei, tinha 500 produtores de todo lugar do Brasil, de todas as regiões. Goiânia. Goiânia. A questão básica é a seguinte, é a questão de sustentabilidade, passando pela área econômica e pela área ambiental e, consequentemente, pela área social. Então, qual é a preocupação deles? Se é que eu vou usar cada vez mais fertilizantes solúveis? Hoje o MAP, que é muito usado na agricultura, está custando R$ 2.300 a tonelada.
pesa na formação de custo dele. Você vê, e à medida que você aumenta, intensifica, começa a ter problema, você vai ter mais gasto com defensivos, com fungicida, com inseticida, a polêmica dos herbicidas que está agora, o glifosato e outros. Então, todo esse quadro gera uma preocupação para o agropecuarista. Como é que eu vou enfrentar o dia de amanhã? E é importante que ele pense nisso, porque não pode ficar esperando que as coisas aconteçam para depois tomar a decisão. Então, essa pesquisa mostrou o problema sério. Custo. Quantas arroba eu preciso para me manter? A fazenda, eu não posso fazer com que... E outra coisa, uma fazenda é uma permanente inversão de valores lá dentro. Se você parar de investir na fazenda, a pastagem degrada, a cerca cai, a água tem problema, o gado piora. Então, você tem que estar sempre investindo. Agora, tem que sobrar dinheiro para investir. Senão, a menos que não tenha outra fonte. Aí não tem produção sustentável que aguente. Não tem. Então, é isso aí que ele falou, que a pesquisa mostrou. Com certeza o senhor e a senhora estão no dia a dia preocupados com isso. Assim como eu, que eu sou um pequeno criador. Falar nisso, vai visitar os bezerros amanhã? Se Deus quiser. Amanhã eu descanso carregando pedra, levando uma bomba d'água, que quebrou a minha, mais de R$ 4.500 uma bomba para levar. Então, isso aí é custo. E esse custo não é previsto? Não está previsto. Estava sendo protelado, né? Mas não chegou a um ponto que não dá. E agora, meus investimentos são baixos. Agora, imagina um produtor que uma colheitadeira custa R$1.300.000, um trator custa 500, 600 mil. Ele tem que pensar várias vezes antes de tomar a decisão, porque a rentabilidade, hoje, por exemplo, lavoura de milho, nós estamos mostrando o preço do milho, mas para o produtor de milho não vai sobrar quase nada, Zé, mesmo esses preços melhores que estão agora. Por quê? Porque o tempo não foi bom, a produtividade caiu e os custos foram altos. E ele vai ter uma safra que começa a partir de setembro agora. Quer dizer, a safra já está em vigor, mas o plantio, a partir de setembro, com as águas, cujos custos, muitos deles atrelados em dólar. E o dólar subindo. Com certeza absoluta. Né? Semana que vem a gente fala disso. Se Deus quiser. Ser? Vamos lá. Obrigado, João. Bom fim de semana e boa visita às crias lá. Bom trabalho. Troca por trabalho. Intervalo comercial. Na sequência, as informações da Expo Genética, que segue em Uberaba, e ainda o mercado do bezerro e do boi gordo fechando a semana. Até já. Com menor consumo na segunda quinzena do mês, em algumas regiões, o preço do boi gordo apresenta queda, retornando aos patamares de 30 dias atrás. Voltamos então com a Sara, que tem mais informações. Sara, como é que termina a semana para o mercado do boi gordo? Renata, eu vou começar falando então do boi casado no atacado de São Paulo, que ao longo da semana ele acumulou aí uma queda de mais de 2%, recuando, portanto, para o patamar de R$ 9,30. Isso falando do boi casado, o quilo no atacado de São Paulo. Então a semana foi de queda. Agora falando um pouco do preço da arroba no estado de São Paulo, olha só para quanto foi a arroba hoje. R$ 146,00 a arroba no estado de São Paulo, mercado físico brasileiro, de acordo com o indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A alta no dia é de 1,78% e no acumulado do mês de mais de 3%. Agosto se encaminha aí para o final e já apresenta aí um cenário de alta aí no acumulado do mês que deve permanecer ainda assim na próxima semana. Pode cair, considerando que vamos estar nos últimos dias do mês, como eu tinha falado anteriormente, a tendência é de queda de consumo e, consequentemente, queda também nos preços, mas ainda assim o indicativo é que a arroba do boi gordo termine de fato o mês de agosto com valorização no mercado físico brasileiro. O que cai hoje é o preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul. Uma queda de quase 0,5% puxa o preço do bezerro para R$ 1.159,44 por cabeça. Mas no acumulado do mês de agosto, bezerro segue em alta, uma alta de quase 1%. Do mercado físico, passamos para o mercado futuro, boi gordo BMF, que apresenta alta hoje nos principais contratos mais próximos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu vou destacar especialmente o contrato com vencimento em outubro, que é o mês referência para o mercado do boi gordo e que hoje avança 0,20% para o patamar de R$ 150,30 a arroba. Boi gordo, portanto, terminando a semana em alta no mercado físico brasileiro, aí por R$ 146,00 a arroba, e em alta também no mercado futuro. Me despeço por aqui, Renata. Até segunda-feira. Até segunda. Bom fim de semana para você, Sara. Zaidan?
Eu quero ouvir a opinião do Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, sobre o fechamento do mercado físico desta sexta-feira, Alcides. Mercado firme, com a carne com osso subindo 3,8%, é um aumento expressivo, mas ela vinha também de uma queda profunda, então na verdade é uma recuperação, uma inversão de tendência. E por sua vez, a carne sem osso, ela caiu nesta semana, né, terminando nesse dia 24, com 1,% de queda. Tá? De qualquer maneira, para o pecuarista o mercado está firme, com a arroba do boi gordo subindo em todas as praças, exceto no Rio Grande do Sul, onde as pastagens de inverno têm suprido os compradores com boiadas e os mercados ficaram fracos para a queda. No estado de São Paulo, que é o mercado balizador, os frigoríficos estão trabalhando com escalas de abate que atendem de 3 a 4 dias, ou seja, escalas de abate bastante curtas, e isso nos indica que os preços devem continuar firmes, e a expectativa para a próxima semana é justamente isso, preços firmes, mercado comprador. Então vamos dar uma olhadinha na cotação do boi gordo por região, com a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país. A apuração é feita para uma boiada comum. Na região sudeste, segundo a apuração então da Scott Consultoria, não teve alterações nesta sexta-feira. Vamos para a região sul agora. Na região sul também, sem mudanças, hoje no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No centro-oeste também, sem nenhuma alteração nas praças de Goiás e Mato Grosso do Sul, também na praça de Mato Grosso, aí próxima à tela ainda a região centro-oeste, preço boi gordo à vista nesta sexta-feira. E a gente finaliza a região, ainda tem a região nordeste, também sem mudanças nesta sexta-feira. E aí agora sim, finalizando a região norte. Na região norte teve alta de 50 centavos Marabá, no Pará, e 50 centavos de alta também no norte do Tocantins. Bom, e no próximo bloco, destaque para a Expogenética, que acontece até este domingo em Uberaba, Minas Gerais. Nós já voltamos. 7 horas e 14 minutos, vamos para a capital mundial do zebu, onde segue até domingo a Expogenética 2018, realizada pela BCZ. Daniel de Paula tem sempre grandes informações sobre a nossa agenda de leilões. Daniel, o clima está bem gostoso aí em Uberaba, não é? Em todos os sentidos. Boa noite, Zaidan, e a todos os que acompanham a Mais Pecuária desta sexta-feira muito especial. 2 datas que vão para o fechamento dessa 11ª Expogenética, que trazem a Colonial como manchete. 2 leilões que são muito aguardados, são consolidados. Um deles já se estruturou ao ponto de ganhar sua identidade em 5 anos de planejamento e trajetória com execução e resultados espalhados, que é o leilão daqui a pouco. Matrizes Premium, nessa noite nacional da Colonial. E amanhã um leilão que nasceu antes mesmo da Expogenética, tamanha a visão de futuro que essa marca sempre teve desde que o Dr. Gabriel Donato de Andrade fundou a Colonial Agropecuária lá em Janaúba, no norte de Minas, aceitando os desafios daquela região bastante difícil, bastante desafiadora mesmo. E ele venceu tudo isso, e hoje a influência da Colonial no rebanho de Nelore do Brasil é muito evidente, todo mundo sabe por quê, né? Tantos touros em central, com tantas doses de sêmen espalhada e tanta comercialização de tantos animais melhoradores pelo campo. E representando tudo isso nessa trajetória toda, desde que era menininho, José Aparecido pode falar com bastante propriedade, porque dirige essa seleção junto com uma equipe extremamente qualificada e também é uma liderança daquela região que se estruturou no trabalho para hoje ser um exemplo no Brasil. Mas a Colonial foi uma inspiração para aquela região. Posso dizer isso, Zé? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. Está aí no estúdio. Boa noite, amigos do Canal do Boi. Eu acho que é verdade. O Dr. Gabriel, quando foi para o Norte, no ano de 1969, 70, quando foi instituída a Colonial Agropecuária, ele foi dar sua contribuição, como deu em diversos segmentos empresarial no Brasil, foi dar essa sua contribuição para o norte de Minas. O norte de Minas, eu acho que, posso falar porque tem muito tempo na Colonial, o carinho que as pessoas lá do norte têm com o Dr. Gabriel. Então ele foi muito importante para o desenvolvimento daquela região e certamente
tem uma história antes e depois do Dr. Gabriel de Andrade lá no norte. Tanto na seleção de Nelore, tanto em outras seleções de Zebu, que a Colonial selecionou ao longo desse tempo, quanto num trabalho de pesquisa que foi feito, que eu acho que é fundamental para a região semiárida brasileira toda, que foi as pesquisas com capim búfalo, onde 116 variedades de capim búfalo foi pesquisado dentro da Colonial, com a parceria com a Embrapa, parceria com a EPAMIG, a Universidade Federal de Minas Gerais. E esse capim hoje foi identificado dentro das 116, 3 variedades. Essas 3 variedades hoje é o que suporta essa seca todinha que a gente passa lá na região do norte de Minas, que é o búfalo áridos e a variedade número 131. Isso tem dado uma diferença muito grande para o desenvolvimento daquela região, que é uma região que tem muito pouca chuva, né? Em média aí 700, 750 milímetros, mas tem anos, como passamos agora cerca de 6 anos, com chuvas abaixo de 500 milímetros, e alguns anos até com 300 milímetros de chuva. Então não é fácil não. Como faz para chegar numa matriz, uma vaca, uma doadora igual a essa? Acho que aquelas 3 letrinhas que estão ali em cima, col, é que fazem com que isso suporte tudo isso. É a tecnologia que planta, que suporta isso tudo, né? Com certeza, a tecnologia. O Dr. Gabriel, desde que iniciou a seleção em 1970 fazendo inseminação artificial. Então, desde 1976, com a estação de monta curta, transferência de embrião desde o ano de 1983. Ou seja, o trabalho dele, onde tinha tecnologia, foi pioneiro. E se cercou de marcas, né? Por exemplo, foi o número 4 da NCP, ajudou a fundar praticamente, né? Com certeza. A NCP, quando nós entramos na NCP em 1988, a NCP tinha 5 anos. Foi em 1983 que 3 baluartes da pecuária brasileira aí criaram a NCP. E junto com o professor Raizildo, né? E toda a sua equipe lá em Ribeirão Preto. E nós fomos à 4ª fazenda e todos os dados que a gente tinha antes, foi feito um pente fino nos dados todos pela equipe técnica do professor Raizildo. Quando entrou os nossos dados dentro que nós já tínhamos na fazenda, que foram criticados e para poder entrar no banco de dados, nós fizemos mais do dobro da quantidade de dados que já tinha dos outros 3 criadores. Você viu a quantidade de informação que a Colonial, desde quando iniciou seu trabalho, vem coletando informação, vem pesando, vem medindo. O professor Bergman foi o primeiro trabalho de DEP na Colonial, que foi feito no ano de 1983, foi para os Estados Unidos, depois trouxe a questão da medição de circunferência escrotal. Foi a primeira fazenda no Brasil a fazer medição de circunferência escrotal e avaliação genética para isso, foi lá na Colonial, para identificar os animais de alta fertilidade e precocidade sexual. Também no ano 1993, 10 anos depois de iniciar essas DEPs, nós iniciamos com o acasalamento subprecoce de fêmeas, de 12 a 14 meses, porque como lá está a estação de monta nossa, por causa da questão climática, só pode ser realizada no mês de janeiro e fevereiro e março, que é onde tem quantidade de pasto suficiente para o gado. Então, os nossos animais não é igual aqui, que chove no mês de agosto, setembro, outubro. Chove aqui lá, só chove no mês de dezembro e estão veranicando de janeiro, aí fevereiro volta a chover de novo em março para encerrar a temporada, ou seja, um período muito curto para aproveitar. Então as nossas novilhas têm uma diferença aí, tanto o gado mais jovem nosso, nasce 3 meses de diferença aqui no Centro-Oeste, aqui no Triângulo Mineiro, né? Então isso faz com que essa pressão de seleção seja maior ainda lá no Norte. E resulta nisso aí. Hoje nós temos um leilão que traz todo esse conceito que você está descrevendo aí nessa cronologia, mostrando que essa evolução trouxe hoje ao leilão 120 matrizes com muita carga de genética, de uma genética desenvolvida pela Colonial, porque tem mais de 60 touros em Central. Mães desses touros foram responsáveis por essa construção e essas aí são mães de futuros touros que também podem estar em Central. Aliás, tem umas vacas paridas que você está escutando a gritaria aqui atrás, né, Zaidan? Tem muita vaca aqui berrando, tem bezerro aqui chamando, me leva, porque eu vou trabalhar. Olha lá, acabou de falar, sou eu. E elas vão sair para trabalhar também, porque essa genética tem uma garantia muito grande de produtividade, né? São formadoras de touros para um futuro muito próximo, ou já, por exemplo? Com certeza. E todo o gado que nós vamos vender hoje é um trabalho fruto de 48 de seleção, calcado nisso aí, em cima sempre de informação, sempre de tecnologia, de conhecimentos zootécnicos e também conhecimentos científicos,
para poder colocar no mercado aquilo que realmente a pecuária brasileira precisa. Essa produtividade do gado da Colonial já é certificada hoje pelo Brasil inteiro. E é o que nós vamos fazer aqui hoje, eu tenho certeza que aqueles que estiverem ligados no Canal do Boi, a partir das 8h40, quando nós vamos fazer a apresentação aqui, cerca de meia hora de apresentação dos animais, e a partir das 9 horas, na transmissão ao vivo pelo Canal do Boi Brasil inteiro, eu tenho absoluta certeza que vão dizer o que é o gado produtivo da Colonial, pela bezerrada que está no pé, que as matrizes estão produzindo, e aquele que está no ventre. Porque a grande maioria dessas doadoras, como o caso desse lote, o lote 5, um dos grandes destaques do nosso leilão, estão com preço positivo e nós fizemos questão de trazer os bezerros que estavam no pé já prontos para desmamar, mas nós trouxemos para mostrar o que é a produtividade do Nelore da Colonial. Aí, ó, mais ou menos. Aqui no olhômetro eu sou péssimo de número de matemática, mas ali já passou de 60% do score da mãe. Um bezerro que não desmamou ainda, hein? Tá aqui. E nós já mostramos, ó. Dá uma olhada nesse casal que o Nelore Bill traz aqui para te mostrar, ó. É o que a genética Colonial pode imprimir. Por exemplo, o Bionicão iniciou na Colonial essa seleção dele, que hoje está com 13 anos, e é parceiro de novo no leilão de hoje, Matrizes Premium, e no de amanhã. Para a gente encerrar, nós temos 3 minutinhos ainda, Zé. Elas produzem aquilo que a pecuária precisa, que é o touro qualificado. Claro que você mesmo assim avalia, o Bionicão avalia, todo mundo se cerca dessa ciência, mas a garantia é muito grande do que vocês vão vender amanhã em 200 reprodutores, né, a partir de 1h. Com certeza, o trabalho do Dr. Gabriel, o alicerce dele foi muito bem feito. Toda essa estrutura, não adianta construir uma casa onde não começa com a base boa. Então a base da seleção da Colonial foi perfeita. Então é isso que permite, não ficou um gado selecionado apenas com uma linhagem. Desde o início, o Dr. Gabriel foi uma das principais seleções do Brasil para colocar o de melhor que tinha naquela oportunidade. E a partir desse gado que começou a fazer essa seleção, fazer a seleção para leite, que em 1973, a seleção de tirar leite no Nelore. Isso tudo, o que nós estamos colhendo hoje, é fruto de um trabalho que foi plantado lá atrás, ao longo de todo esse tempo, com todas as tecnologias que foram surgindo, foi melhorando ainda mais ao longo do tempo e resultou nesse trabalho aí, que o Bionicão, que é um parceiro nosso e vizinho de cerca da fazenda, também utilizou na sua seleção. Estou vendo outro convidado aí, a Bia Biage, né? A novilha da Bia, a novilha extraordinária. Tem a novilha também do Sr. Gabriel, da Fazenda Bacuri, muito boa, convidado especial. E essa vaca que é um dos maiores destaques do nosso leilão aí hoje, que é do Michel Carro. É o lote número 62. Essa Maia, vaca, né? Maia, gemãe de um touro de Central. Touro jovem, né? Touro que tá lá, jovem de Central, de Quarupa. Vi na alta genética ontem, um touro lá. É uma vaca jovem, filha do Ganges, que é Colonial, que é um dos recordistas dessa expogenética aqui. Tudo que passou de R$500 mil em venda dessa expogenética. Uma parceria nossa. É filha da harmonia, que vai na harpa lá atrás, quer dizer, tudo é uma consistência genética. É o que vocês plantam, né? Para trazer aqui tem que ter essa consistência. E vai tudo, todos os lotes têm essa consistência. Quem comprar nesse leilão, não é à toa que é Noite Nacional Matrizes Premium. É realmente premium. Porque o que nós selecionamos para trazer para Uberaba é exatamente a ponta da seleção da Colonial e dos nossos convidados especiais. E são 120, não é pouca coisa não, porque a expogenética cresceu uma barbaridade nessa 11ª edição, o número de leilões dobrou praticamente, exatamente em função de toda essa qualidade que tem mercado, e o mercado absorve tudo que é bom, né? E a valorização disso é uma consequência natural, o Bionicão, o Zé Aparecido, a Colonial, ninguém segura nada, se foi dado o lance, vai levar, não tem, o mercado é que dita o preço, isso aí nunca preocupou essas pessoas que lidam com a realidade da pecuária, isso que é legal e a gente põe a cara aqui na frente da câmera, né, Zaidan, com essa segurança de dar essa informação e de falar sobre isso que o Brasil inteiro vai ver daqui a pouquinho. Eu vou só confirmar aqui então, olha, agora vai terminar o Mais Pecuária, 8h20, horário de Brasília, nós voltaremos aqui desse quiosque que é colocado ao lado da Curralama de leilão aqui da ABCZ, no Parque Fernando Costa, fica no fundo do Tatersal Robico Carvalho. 8h20 eu volto ao vivo aqui, vou trazer o Neurisvan, vou trazer aqui o Bionicão, vou trazer aqui o Walter Domingues, que é da Melhora Mais, tá o Guto Assessoria assinando também esse catálogo, e o de amanhã nós vamos ter bastante o Mazão também, o da Destaque Assessoria, vai estar todo mundo aqui, a gente vai apresentar alguns lotes que passarão em leilão mais tarde, um pouquinho, por volta de 9 da noite, dentro da programação do Canal do Boi, dentro da programação da Expogenética 2018. Obrigado, Zé Aparecido, mais uma vez, grande parceiro do SBA,
fidelíssimo com a gente, um grande amigo, um grande exemplo, falando aqui com essa propriedade toda, mostrando essa história bonita construída para que você tenha acesso a essa genética de resultados. Zaidan, ótima noite para você. Segunda-feira já estaremos em qualquer parte deste imenso Brasil, falando mais sobre agronegócio aqui na programação do Canal do Boi. Jorge Zaidan. Ô Daniel, escolhi mais um minuto aí, porque o assunto é muito bom. Estamos aguardando esse desfile que você vai fazer daqui a pouco, ainda dentro do programa Na Batida do Martelo. Eu queria que você perguntasse ao Zé Aparecido, um grande abraço para ele, sempre admirei e admiro o trabalho de seleção que ele conduz muito bem. Eu queria que você perguntasse para o Zé Aparecido o seguinte: do norte de Minas para o mundo, onde é que está fincada, plantada a genética da Colonial no Brasil? É uma pergunta bastante interessante. A gente começou falando disso, ele sabe, mas ele tem às vezes um pouco de humildade para admitir isso, e o Zaidan está lembrando isso. Onde é que está fincada a genética da Colonial? Acho que não tem um plantel no Brasil que não tem um pedacinho de sangue da Colonial, ou tem? Acho que não tem, não. Inclusive hoje, Zaidan, teve um evento muito importante para a pecuária brasileira, que foi o lançamento dos touros, inclusive o leilão também, do Programa Nacional de Avaliação de Novos Touros da ABCZ, do PENAT, aqui em Uberaba. E hoje nós tivemos o prazer e orgulho de poder receber a homenagem da ABCZ, a Colonial Pecuária, entre os 10 produtores homenageados, criadores homenageados hoje, com o método pecuário da ABCZ, Expogenética. Então hoje eu queria agradecer aqui a toda a diretoria da ABCZ por esse reconhecimento ao trabalho da Colonial Pecuária, o trabalho do Dr. Gabriel Andrade, toda a nossa equipe, aquele companheiro que está lá na fazenda, nas 7 fazendas do grupo no norte de Minas. Se sintam homenageados, porque essa homenagem não é do Zé Aparecido, não é do Nilrisvan, que está aqui no dia a dia, não é do Dr. Gabriel, que é o nosso presidente, ela é de todos os nossos companheiros que estão lá na fazenda, cada dia, plantando essa semente para chegar aqui e mostrar. E nesse leilão de hoje, foi feito lá uma comparação dos números de todos os penates que tiveram, e dentre eles o Quark é o líder absoluto em filhos e netos. 8 filhos e 6 netos já foram destaques do programa de avaliação de novos touros da ABCZ do PENAT. Isso demonstra o que é essa consistência, essa coerência e onde está a seleção da Colonial em todos os rebanhos brasileiros. Hoje nós temos mais de 40 touros nas centrais brasileiras que são filhos ou netos do Quark. Isso demonstra muito bem o que é essa genética que foi esparramada aqui de norte a sul, de leste a oeste, desse país continental que é o nosso. Imagina 40 filhos só do Quark, 40 filhos diretos do Quark em centrais. Imagine eles vendendo sêmen onde o Quark não entrou nesse leque que se abre, né, Zé? É uma influência muito grande, por isso que a gente já está atingindo perto de 3 milhões de doses com a marca Col vendida, touros da Colonial, né? Quase 60 touros no central, enfim, é uma coisa grandiosa demais e é por isso que nós temos muita segurança de mostrar isso e dar espaço para isso é também um sinal de prestação de serviço de respeito ao mercado. Zaidan. Valeu. Obrigado, Daniel. Um grande abraço, Zé Aparecido. O Mais Pecuária termina aqui em grande estilo, falando do leilão hoje das fêmeas, das matrizes e amanhã, na hora do almoço, dos reprodutores da Colonial Agropecuária. Muito obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Tchau, Renata. Tchau, Zaidan. Bom final de semana a todos. Ótimo sábado, domingo. E até segunda-feira. Fica agora na companhia de Éder Campos com Na Batida do Martelo. Até segunda. Tchau, tchau.